Amados irmãos e amigos, que a graça poderosa e salvadora do nosso Senhor, Redentor e Salvador Jesus Cristo permaneça sobre as nossas vidas. Vamos hoje dar seguimento ao nosso estudo que estamos fazendo do livro de Jonas, nesse momento de recluso, de quarentena, devido à nossa situação do Covid-19. Nos cultos de quinta-feira, das quintas-feiras, temos feito vídeos com estudos. Nós estamos estudando algumas quinta-feiras já passadas sobre o livro de Jonas, o precioso livro de Jonas, e temos aprendido muito com ele. Temos visto que Deus, em todo momento, Ele toma iniciativa, Ele cuida, Ele zela, Ele às vezes nos corrige. E hoje nós vamos estudar o capítulo 2 de Jonas. Mas antes eu queria orar, queria que o amado irmão, o amado amigo que nos assiste, possa pedir a Deus, que Deus, mediante a ação do Espírito Santo em nós, na vida do irmão, do amigo, venha clarear o entendimento, os pensamentos, para entender a palavra de hoje. O tema da nossa mensagem é a misericórdia de Deus e o abismo do homem. Vamos orar, irmãos? Pai querido, Pai amado, muito obrigado, Deus, por essa oportunidade de, nesse momento, Deus, vamos ler a Tua palavra. Muito obrigado por podermos mais uma vez, Deus, estudarmos a Tua palavra. Peço ao Senhor, Deus, em nome de Jesus Cristo, mediante a ação do Senhor, ó Espírito Santo, eterno Deus, o Senhor venha clarear os nossos entendimentos. O Senhor venha clarear cada coração de cada irmão e amigo, ó Deus, que nos assiste e que nos ouve. Pai amado, em nome de Jesus, clareia. Permita, ó Deus, que a palavra do Senhor faça morada, ó Deus, e traga renovo, e traga cura, e faça a Tua vontade, Deus, nos corações, nos nossos corações. Oramos em nome de Jesus. Amém. Capítulo 2 de Jonas. Nós já vimos o capítulo inteiro. Vimos muitas experiências de Jonas, a fuga dele. Vimos que Deus age em todo momento. E hoje nós vamos ver no capítulo 2 de Jonas inteiro, nós vamos ver como a providência de Deus, ela continua intacta. Ela continua atuante em nossas vidas, assim como foi na vida de Jonas, assim como é nas nossas vidas hoje. Capítulo 2 de Jonas, versículo de 1 até o versículo 10. Diz bem assim: Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor, seu Deus, e disse: Na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu me ouvistes a voz, pois me lançaste no fundo do coração dos mares, e a corrente das águas me cercou, todas as suas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse: lançado estou de diante dos teus olhos, tornarei porventura a ver o teu santo templo? As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Descia até aos fundamentos dos mares, descia até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Contudo, fizeste subir da sepultura minha vida. Ó Senhor meu Deus, quando dentro de mim desfalecia minha alma, eu me lembrei do Senhor e subi a ti
e subiu a ti a minha oração do teu santo templo. Os que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que lhes é misericordioso. Mas com a voz de agradecimento eu te oferecerei sacrifício. O que voltei, pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra. Que texto fantástico! Capítulo 2 de Jonas relata a providência, relata o submundo também que o homem assim vive. A misericórdia de Deus e o abismo do homem. Esse é o tema da nossa mensagem nesse momento, nesse dia. A misericórdia de Deus e o abismo do homem. Jonas capítulo 2, versículo de 1 a 10, tem várias verdades expressas nele. Se existe algo tão oposto em todo o curso da história do ser humano em si, são estes, a misericórdia de Deus e o abismo do ser humano. Isso porque, meu amado, a primeira, ou seja, a misericórdia, ela tem diversas finalidades, dentre elas a de proteção e a de libertação, pois a misericórdia evita o homem receber aquilo que ele merece. A misericórdia, ela livra o homem de receber aquilo que lhe é devido. Ou seja, o castigo eterno, a punição pelos seus atos, pelos seus pecados. A misericórdia, ela nos livra disso, ela nos protege. Em contrapartida, oposto a ela, o abismo do homem, o abismo do ser humano em si. Ele empurra o homem cada vez mais para o fundo, sendo este o seu meio de viver, mesmo em erros, mesmo em falha, mesmo no fundo, no charco de abismo de lamas. Ele se acha certo e ali acha que pode viver. Tanto a misericórdia como o abismo do homem, como o abismo em si, fazia parte da vida de Jonas. Fez parte da vida de Jonas. E no capítulo 2 iremos ver as duas expressões juntas e em plena ação na vida deste homem. Jonas, ele pôde ver, ele pôde mudar de vida. Será que você conseguirá ver? Será que você consegue ver e poderá mudar? Será que você pode ver isso? Jonas entendeu que toda a tragédia até aqui que aconteceu na sua vida estava sob o controle de Deus, firmado plenamente em sua misericórdia. Jonas conseguiu entender tudo isso durante a sua fuga. Será que você consegue entender isso? Iremos poder ver hoje que todo o capítulo 2, tanto o fundo do abismo, quanto a saída do mesmo, veio de uma providência de Deus. Providência esta que está repleta e solidificada em sua misericórdia. Tudo vem dele e parte dela para a restauração do ser humano, para a restauração do homem, para a restauração sua nesse dia. A misericórdia de Deus, meu amigo e minha amiga, ela leva o homem a orar mesmo no abismo. É o primeiro ponto que vamos ver. A misericórdia de Deus leva o homem a orar mesmo no abismo. Foi isso que aconteceu com Jonas. O capítulo 17 de Jonas, capítulo 1 de Jonas, versículo 17, melhor dizendo. Nós já vimos uma parte dele. No capítulo 1, versículo 17, diz bem assim: despertou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. E este Jonas teve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Vimos que o próprio Deus leva o peixe, o grande peixe, a engolir Jonas. E assim
assim como a tempestade foi enviada por Deus com o propósito de despertá-lo, de acordá-lo da sua fuga, dos seus erros, da sua desobediência. Aqui fica claro que toda a criação estão sob o controle absoluto de Deus. Jonas ficou 3 dias e 3 noites no abismo, no profundo abismo, só, talvez com frio, angustiado. Essa experiência de Jonas é uma referência direta. Essa trágica experiência que Jonas passou no ventre do peixe é uma experiência direta da morte e ressurreição de Jesus Cristo, nosso Senhor. Se os irmãos repararem e lerem Mateus capítulo 12, versículo 38 em diante, principalmente o versículo 40, vai ver que Jesus, ele mesmo confirma e testifica tanto a vida de Jonas quanto a experiência do mesmo dentro do peixe. Ele fala, assim como Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no túmulo. Essa experiência de Jonas, Deus não desperdiça nada. Vou repetir a frase que eu tenho citado anteriormente. Deus não desperdiça nada. Tudo Ele usa para o cumprimento da tua vontade. Toda essa experiência de Jonas apontava a morte e ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas também o verso 17 nos mostra algo muito trágico. Ele mostra o terrível declínio do homem. Declínio este onde muitos homens estão vivendo hoje. Onde muitos homens e mulheres estão vivendo. Nesse declínio continuamente, dia após dia, minuto a minuto. O que fazer para sair dele? O que fazer para sair desse abismo? O que fazer para parar com o declínio? Onde segurar? Ou em quem eu confiar, eu devo confiar? Eis a resposta e a atitude de Jonas para nós nesse momento. No versículo 1 do capítulo 2, começa bem assim logo no início. Então Jonas orou ao Senhor, o seu Deus. O termo então aí tem 2 expressões. Lá no hebraico, tem algumas expressões, mas 2 são muito importantes. A primeira delas, alguns podem ler e entender então da seguinte forma. Então Jonas, ou seja, do ventre do peixe, dentro do abismo, dentro do ventre do peixe, orou ao Senhor. Essa pode ser uma expressão. Eu prefiro mais a outra, que significa o seguinte: o termo expressão pode ser entendido, eu prefiro dessa forma, que significa, então despertou Jonas, então acordou Jonas. Por qual motivo essa se encaixa melhor e é muito mais atual? Porque muitos dormem, muitos estão dispersos e precisam ser despertados e acordados. Então despertou Jonas. E o que ele fez? Essa é a primeira atitude, é a primeira vez que traz um texto de Jonas aonde ele orou. Diz o texto, então despertou, podemos entender assim, ler assim, então despertou Jonas de dentro do peixe e orou ao Senhor, o seu Deus. Que maravilha! Jonas desperta e começa a orar o seu Deus. O texto frisa, o Senhor, o seu Deus. Por qual motivo? Deus não é estranho para Jonas. Jonas conhece Deus, mas não faz aquilo que tinha que fazer. Ele conhece Deus e nesse momento ele faz aquilo que deveria ter feito anteriormente, orado ao Senhor. Pelo contrário, ele foge do Senhor. Que tragédia, meu amigo e minha amiga, meu irmão, é ver a resposta para sair do abismo em nossa frente. Está na nossa frente, é só pegarmos, é só seguirmos. Mas preferimos dar as costas para ela. Como diz Stuart Eliot, Jonas deu as costas para Deus e preferiu a fuga. Este foi o caso de Jonas. Talvez este seja o seu caso hoje.
fugindo, dando as costas para Deus. Jonas só orou após estar no submundo do abismo. E quantos homens e mulheres vivem no submundo do abismo, lutando e batalhando com as suas próprias forças? Você não conseguirá sair da onde você está, a menos que você olhe para Cristo, a menos que você olhe para Deus e clame a Ele e ore a Ele. Foi isso que Jonas fez. Jonas só orou quando estava no submundo do abismo em si. Deixa eu te falar uma coisa. Toda a ação foi direcionada pela misericórdia de Deus, fazendo Jonas se despertar no fundo do abismo e orar ao seu Deus. Toda a ação. Jonas foi no abismo pela ação de Deus. Jonas orou pela ação de Deus, direta de Deus. E não somente orou, mas Jonas clamou a Deus. Pois diz o texto, clamei ao Senhor. O termo clamar no hebraico é muito interessante, é algo de força, de pressão. É onde eu me expresso da forma muito como se eu estivesse gritando. A ideia é como se eu estivesse na porta de um grande castelo, de uma grande torre, e tivesse quem quisesse entrar na torre, porém quem tem a chave está lá no topo. E eu tenho que encher os meus pulmões e gritar bem alto para que ele ouça e abre a porta. A ideia mais ou menos é essa. A ideia é o seguinte, isso não quer dizer que a oração tem que ser em gritarias, aleatoriamente, como alguns fazem. Não é isso que está querendo dizer o texto. O termo clamar significa tudo que está dentro do meu peito, dentro do meu coração, eu irei colocar diante do meu Senhor, diante do meu Deus. Eu irei abrir meu coração. Jonas não somente ora, mas ele abre o coração. Ele clama, ele coloca tudo que está dentro do coração para fora e entrega o seu Senhor. É isso que Jonas faz. É isso que ele fez, meu amado. Ele clamou. Ah, que misericórdia fabulosa é essa de Deus. Pois além de levar Jonas a orar, a clamar, o texto diz, Jonas afirma, Deus responde e ouve a oração. Clamei e ele me respondeu, do ventre do abismo gritei e ele ouviu a minha voz. Ah, querido irmão e amigo, hoje mesmo, ore ao Senhor, clame a Ele, clame a Deus com toda a força, com todo o coração, e Deus te responderá, Ele te ouvirá. Clame a Ele. Foi isso que Jonas fez. O abismo do homem traz mais abismo. O abismo do homem traz mais abismo. Porém, meu amado, a segunda coisa que vamos ver, porém, a misericórdia de Deus faz o homem sair dele. O abismo chama outro abismo, porém a misericórdia de Deus faz o homem sair dele. No verso 3 ao verso 6 podemos ver isso. Parafraseando Hernandes Dias Lopes e ao mesmo tempo Stuart Eliot, citando os dois, unindo a fala dos dois escritores e pastores, eles falaram o seguinte, fazendo a paráfrase da fala deles: quanto mais longe o ser humano, o homem e a mulher, pensam poder estar de Deus, em sua fuga alucinante, mais próximo de Deus, mais próximo Deus estar deles. Quanto mais longe o homem pensa poder estar de Deus, pensa poder fugir de Deus, em sua fuga alucinante, desesperada para não encontrar Deus, devido aos seus orgulhos e os seus pecados, mais próximo Deus estar deles. A grande questão é o seguinte: só que quanto mais longe o homem e a mulher pensa poder estar de Deus, maior é o abismo, mais profundo é o abismo, mais profundo é a sua dor, maior os seus problemas. O abismo este, meu amigo e minha amiga,
que devido à sua desobediência, devido à desobediência de Jonas em fugir de Deus, presta atenção, Deus faz surgir abismo para despertar o homem e a mulher que pensam poder fugir dele. Parece uma frase que vai chocar os nossos ouvidos. Deus mesmo leva abismo, faz surgir abismo para despertar o Jonas. Faz chocar por qual motivo? Porque vivemos uma época onde Deus é como se fosse um Papai Noel, onde eu só recebo bênçãos, provisões, milagres, aonde Deus é rotulado como um velhinho muito bondoso, que não cobrará nada de ninguém. Distorções, mais distorções sobre a palavra de Deus. A Bíblia não mostra, em canto nenhum, na Bíblia mostra que Deus ele não irá cobrar nada. Somos desobedientes e falhos, e Deus faz, se preciso for, faz, e vai continuar fazendo surgir abismo para despertar o homem e a mulher. Será que você pode entender isso? Será que nós conseguimos entender que o abismo que talvez você esteja enfrentando e se encontre hoje pode ser uma provisão de Deus para despertá-lo da sua desobediência e assim você poder olhar para ele e servi-lo? Será que você consegue e conseguirá entender isso? Veja, Deus age em todos os sentidos e usa o que for necessário para despertá-lo, para acordá-lo, para fazer a sua vontade, para que a sua vontade seja cumprida. Olha o relato que Jonas faz. Olha o verso 3, ele fala bem assim: pois me lançastes no profundo. Está no verso 3. Pois me lançaste no profundo. A versão King James, a versão NVI, traz bem assim: pois me lançastes nas profundezas. Quem fez isso com Jonas? Quem fez isso com Jonas? Jonas, devido à sua desobediência, Jonas, pelas suas fugas, levou, agiu, caçou, vamos assim dizer. E Deus, ele não perde nada. Presta atenção, meu amigo. O mesmo que mandou as fortes tempestades e o grande peixe engolir Jonas, Deus, providenciou tudo para despertar Jonas da sua desobediência, da sua incredulidade, da sua fuga. Deus fez Jonas descer ao profundo abismo, no coração dos mares. E isso porque quanto mais longe de Deus, maior, mais fundo no abismo você se encontrará, você estará. Quanto mais longe você pensa estar de Deus, quanto maior for a sua fuga, maior é o seu abismo, maior é a sua dor. Maior sua dor. Olha que diz o verso 3. Pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e as correntes das águas me cercou. Todas as suas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Que desespero! No verso 4, ele continua dizendo como se Deus abandonasse ele. Então eu disse: lançado estou de diante dos teus olhos. Olha a perspectiva de Jonas. Olha o que ele percebe devido à sua desobediência. Com águas, com turbilhões, ondas cercando e passando por cima dele. Ele percebe, no verso 4, que ele é lançado distante dos olhos de Deus. As lutas são tão grandes, meu amigo, que às vezes pensamos exatamente isso. Deus não mais me olha. Deus está atento a tudo. As provas de Jonas foi produzida devido à sua desobediência. O abismo de Jonas, Deus lançou Jonas no abismo para prová-lo e para mostrar quem ele é. O capítulo 4, versículo 4,
Diz bem assim, então, Jonas faz uma pergunta depois de toda essa experiência. Tornarei porventura a ver o santo templo do Senhor? Essa pergunta, tornarei a ver o santo templo do Senhor? Jonas, presta atenção, meu amigo. Jonas tentou fugir de Deus. Jonas tentou abandonar Deus. Jonas tentou em todos os momentos, desesperado, fugir da presença de Deus. E agora ele pergunta: tornarei porventura a ver o teu santo templo? Jonas, nesse momento, sente saudade do templo do Senhor. Jonas sentiu saudade, podemos dizer, fazendo uma conjectura, Jonas sentiu saudade de estar na igreja, junto com os demais irmãos, cultuando, louvando, adorando ao único que é digno de toda honra, glória e louvor. Jonas sentiu saudade da presença, da comunhão dos irmãos. Jonas sentiu saudade de adorar a Deus de todo o coração. Tal pergunta de Jonas é devido ao pensar que este é o meu fim. Jonas perguntou dessa forma devido, pensava ele, este é o fim, daqui não mais sairei. Talvez hoje você tenha saudade da casa do Senhor devido à situação que nós enfrentamos, a pandemia do Covid-19, mas há uma pandemia muito maior que vem se alastrando pela face da terra, que é a desobediência, que é o pecado, que é a incredulidade, que são as abominações, que são as distorções teológicas e religiosas que o mundo tem enfrentado. Precisamos nos libertar disso. Precisamos ter essa saudade de adorar a Deus com o coração quebrantado, com o coração rasgado e aberto diante de Deus. Esse não é o fim. Talvez seja este. Pense você ser este o seu fim. E pense esse o seu fim. Isso é devido, tal pensamento é devido ao pecado, que infelizmente, pois o pecado afasta o homem cada vez mais de Deus e traz pensamentos e dúvidas como esta. Hernandes Dias Lopes, comentando sobre esse texto, ele fala o seguinte: o pecado induz o homem a afastar-se de Deus, mas longe de Deus só existe trevas. Quanto mais longe de Deus, mais trevas eu terei. Quanto mais longe de Deus, mais dor, mais angústia, mais sofrimento, mais solidão você terá. O pecado mata, o pecado destrói, o pecado quebra laços, o pecado quebra alianças em todos os sentidos e níveis. O abismo sobre abismo, um atrás do outro. É isso que ele traz. Foi isso que Jonas sentiu. Foi isso. Veja o relato de Jonas no centro do abismo. Veja o que ele cita no versículo 5 e o versículo 6. Olha só, as águas me cercaram até a alma, ou seja, o limite, daqui não sairei. O abismo me rodeou. As águas, as algas se enrolaram na minha cabeça, como se fosse uma forca. Desci aos fundamentos dos mares, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Contudo, até aqui, para sempre. Veja que desespero do homem. Veja que triste relato de um homem em desobediência, em fuga de Deus. Mais abismo, mais dor, mais prisão, mais lutas. Não tem como escapar, é o meu fim. Mas a graça de Deus é poderosa demais. Deus, ele nunca para de agir. E sua misericórdia dura para todos sempre, como diz Lamentações 3, verso 22. É por esse motivo que não somos destruídos. É por esse motivo que não somos destruídos, pois não recebemos aquilo
que merecemos, pois a misericórdia de Deus se renova a cada manhã. Veja o verso 6, a parte B. Depois desse relato de Jonas, aonde os ferrolhos se correrão sobre ele diariamente, para sempre, ele diz, olha o que ele fala, contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor. Repare que maravilha, meu amado, em meio ao fim, Jonas diz bem assim, contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor meu Deus. Veja, meu amigo, a expressão contudo, Jonas está querendo dizer, apesar de mim, apesar da minha desobediência, apesar da minha fuga, apesar de quem eu sou, apesar do miserável homem que eu sou, podemos dizer dessa forma, é isso que Jonas fala, contudo, mesmo no abismo, contudo, mesmo quem sou eu, apesar de mim, contudo, de dentro do abismo, na beira da morte, a misericórdia de Deus, da vida e a esperança de Jonas se renova. Jonas percebe isso, mesmo no abismo. Este não é o fim. Deus pode mudar a sua vida. Abandone hoje os seus abismos, os seus pecados. Volte os seus olhos para Deus, olhe para Deus, clame a Ele hoje por socorro. E Ele te ouvirá. E Ele te ouvirá. A terceira coisa que vamos ver hoje. A primeira coisa, a misericórdia me faz orar, mesmo no abismo. A segunda coisa que nós vimos, meu querido irmão, meu querido amigo, a misericórdia de Deus faz o homem sair do abismo. E a terceira coisa, a misericórdia de Deus faz o homem, o ser humano, reconhecê-lo como Senhor e Salvador. A misericórdia de Deus faz o homem orar, seja onde for, independente das circunstâncias, não tem local apropriado para orar. Eu posso orar em qualquer local. Não tem local santo, todo local é abençoado por Deus, posso orar em qualquer local, independente da situação. A misericórdia te faz sair do abismo, ela te livra do mal, e é por meio dela que todo homem e mulher podem reconhecer a Deus como seu Senhor. Mesmo que para isso, meu amado, mesmo que para que isso aconteça, eu venha sofrer, isso vai acontecer. No decorrer da história podemos ver vários relatos, não são poucos, não são um ou dois, são vários, diversos, milhões de homens e mulheres que, para abrir os seus olhos, passaram por muitas situações difíceis. Para que eu e você pudéssemos conhecer a Deus como nosso Senhor. Muitas vezes passamos por lutas, por dores. E então, ou a partir de então, reconheçamos e comecemos a reconhecer que tudo isso foi providência de Deus. Para que eu e você chegássemos ao pleno conhecimento dele como nosso Senhor e Salvador. E isso é fabuloso. Mais uma vez, eu repito, Deus não desperdiça nada. Na vida de Jonas não foi diferente. Olha o relato no versículo 7. Quando dentro de mim desfalecia minha alma. A NVI traz bem assim, quando a minha vida já se apagava. A morte estava à porta batendo. Diante desse relato, o que poderia acontecer onde a morte já está chegando, a vida está indo embora, o que podia acontecer a não ser a morte? Qual a saída para tudo isso? Na perspectiva e nas respostas de muitos homens, entre aspas, inteligentes, não existe mais saída. É o fim. A morte já está chegando. O sopro de vida está indo embora. O coração está parando. Os órgãos já estão falindo tudo. Porém, meu amigo e minha amiga, meu amado irmão, creia nisso.
porém é Deus quem determina o início e o fim. É Deus que determina o início, o fim e o fim. Ele faz do fim se tornar o início e do início se tornar o fim. Pois tudo está dentro do controle absoluto dele. As misericórdias de Deus sempre nos dará a oportunidade de reconhecê-lo como nosso Senhor. A misericórdia de Deus sempre nos dará a oportunidade de nos livrarmos, de sairmos do abismo. Creia no Senhor e será salvo. É o que diz o relato do nosso Senhor Jesus Cristo. Creia no Senhor e será salvo. Como diz Deuteronômio, creia no Senhor e será salvo, tu e tua casa. O verso 7, a parte A, a parte B. Jonas reconhece, meu amigo e minha amiga. Jonas reconhece que é Deus, em sua misericórdia, que fez ele lembrar do Senhor e orar. Olha o que ele fala no verso 7, a parte B. Eu lembrei-me do Senhor e subiu a ti a minha oração no teu tempo. Jonas reconhece que foi Deus, pela tua misericórdia, que se não fosse Deus, Jonas não ia se lembrar. Jonas ia preferir a morte do que lembrar de Deus. Mas a misericórdia de Deus fez Jonas lembrar de Deus e orar a Ele e clamar a Ele. Jonas soube que tudo o que aconteceu com ele foi pela providência e pela misericórdia de Deus. Por isso, ele reconhece que o seu Deus é um Deus de misericórdia. O seu Deus, Jonas reconheceu que o seu Deus é um Deus de misericórdia. Aonde a misericórdia de Deus nos leva, nos impulsiona a olhar para Ele. No versículo 11, meu amigo, versículo 8, meu amigo, Jonas larga a sua fuga e volta para Deus, o Deus da misericórdia. Jonas crê nele, creia hoje nele e abandone a sua fuga, as suas idolatrias. Pois se assim você não fizer, meu amigo e minha amiga e meu irmão, pois se assim nós não fizermos, largarmos a nossa fuga e as nossas idolatrias, meu amigo, mais fundo no abismo você estará. Mais trevas surgirá em sua vida. Volte hoje para Deus, olhe hoje para Cristo Jesus e serão libertos e terão corações gratos a Deus por tudo que Ele fez e faz e por tudo que ainda irá fazer por nós. Jonas reconhece isso no verso 8. Os que se entregam à idolatria vãs abandonam aquele que lhes é misericordioso. Aqueles que não conseguem ver o Deus poderoso, mais abismo surgirá. Mais abismo surgirá. O verso 9 e o verso 10 do capítulo 2 que termina. O verso 9, meus amados, devido a tudo que Jonas passou, tempestade, morte, abismo, Jonas reconhece, Jonas frisa com o coração agradecido pela misericórdia de Deus. Jonas reconhece que tudo que ele passou foi providência de Deus devido à desobediência dele, de Jonas. Mas Deus, que é gracioso em misericórdia, em salvar, em abençoar, Jonas se rende. Ou seja, Jonas agradece por todas as lutas e provações que ele passou. E o verso 10, ele termina aonde Deus mais uma vez usa a criação para deixar Jonas na terra. No verso 9, ele fala, por isso que ele fala, ao Senhor pertence a salvação. Ídolos, as idolatrias não trazem salvação. As fugas, o desespero não trazem salvação, mas ao Senhor pertence a salvação. Mesmo em lutas, mesmo em trevas, mesmo em pandemias, mesmo em angústia, mesmo em desespero, a salvação pertence ao Senhor. Vem do Senhor, provém do Senhor. É dada pelo Senhor. É dada pelo Senhor. O verso 10 diz, falou o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra. O controle de Deus em toda a criação. Veja, irmãos, a tempestade sacudiu Jonas de um lado para o outro.
A tempestade cumpriu a vontade de Deus. O peixe, o grande peixe, engoliu Jonas. O peixe cumpriu a vontade de Deus. O peixe, novamente, o grande peixe, deixou Jonas na terra, cumprindo assim a vontade de Deus. E agora é a vez de Jonas fazer do seu fim o início. É a vez de Jonas cumprir a vontade de Deus e em Deus e por Deus. Não fuja. Até quando você ficará fugindo de Deus? Até quando você ficará no abismo? Clame hoje a Deus. Até quando fugirá de Deus? Lembre-se, quanto mais longe de Deus, mais abismo você alcançará. Que hoje você e eu possamos entender que a melhor coisa para nós, a melhor coisa para o homem e a mulher é seguir e fazer a vontade de Deus. Que as suas misericórdias nunca irão se afastar dos seus. Ele hoje te chama. Faça hoje, no seu fim, o início. E em Cristo, e em Deus, deixa Ele mudar a sua vida. Deixa Ele orientar a sua vida. Deixa Ele mostrar os caminhos para você. E Ele te orientará para você cumprir a vontade dEle e para Ele, em nome de Jesus. Que Deus, em sua imensa misericórdia, meu amigo e minha amiga, e meu irmão, te abençoe nesse dia, nessa manhã, nessa tarde e nessa noite. Que Deus possa, na sua imensa graça, agir conforme a vontade dEle, para despertá-lo, para trazer de volta, para acordá-lo da desobediência, talvez, porventura, você esteja vivendo. A minha oração nessa noite é que o seu coração, é que o Espírito de Deus quebrante o seu coração. Quebra o que for necessário para que você, para que eu, para que nós possamos sempre olhar para Ele e clamar e orar e saber que Deus age em todo momento da nossa vida. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém.